A paz de Deus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao canal Profecia do Céu. Hoje, vamos assistir juntos mais um culto online CCB que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Peço à querida Irmandade que deixe o seu pedido de oração nos comentários, o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda aos Coríntios 11. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o final. Aqui fala dos sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Os que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos e boamente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza e eu me não abrace? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, os guarda as portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Amém. Queridos irmãos, Paulo faz aqui este relato dos sofrimentos que ele havia padecido quando o Senhor lhe deu graça de conhecer a Jesus Cristo, tendo-o como único e seu pessoal Salvador, pela revelação que Deus lhe deu no caminho de Damasco, onde ele, como adversário dos cristãos, ele agora torna-se um discípulo do Senhor Jesus. E o Senhor havia dito que ele era escolhido por ele e havia de padecer também por seu nome. De modo que ele declara isso lá no início da sua fé, ou do seu caminhar nesta graça bendita, e agora ele confirma então que realmente cumpriu-se com ele o que o Senhor Jesus na visão lhe deu, de que ele iria de sofrer pelo Evangelho. E de fato aqui ele faz este breve relato do que se passou com ele por causa do Evangelho de Cristo. Isto porque não só o povo de sua nação
não podia recebê-lo, apresentando Jesus Cristo como o Filho de Deus, mas também o próprio adversário espiritual armava-lhe laços para poder apanhá-lo e fazê-lo se desistir deste caminho santo. E ele conta tudo isto, mas ele diz que é um momento que ele está considerando o seu estado físico, a sua vida terrena, depois que veio esta graça. Ele não está buscando uma glória humana para isto, mas também indiretamente fazendo sentir aos que pudessem ler esta carta que o que ele estava passando ali tinha um resultado, e nesse capítulo não descreve, mas no capítulo seguinte ele descreve então uma visão celestial que Deus lhe deu, que era consequência da fidelidade no Evangelho do Senhor durante os sofrimentos. Ora, queridos irmãos, ser fiel a Deus quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, saúde perfeita, família bem, vida financeira e econômica também em perfeito equilíbrio, nada falta, é uma coisa. Então a pessoa, tem muitos que dizem só alegria, mas na verdade isto é uma farsa, porque não é só alegria constituída a vida das pessoas. Também tem momentos de tristeza, tem momentos de insucessos, de angústias, de dores. Os irmãos lembram, agora há pouco cantamos, e pela fé uma vez dadas aos santos, o que eles sofreram, o que eles padeceram, irmãos, por amor ao Evangelho, mas nenhum deles desistiu dos que aqui está escrito, foram fiéis, ainda que no sofrimento. Então, ser fiel a Deus quando tudo está bem, é uma coisa, não digo que é fácil, porque a própria natureza humana, ela tem tendências contrárias à vontade de Deus, por causa do pecado original do ser humano. Então nós fomos libertos dele, mas a influência dele é forte contra nós. Então, não digo que quem está tudo bem seja fácil servir a Deus, que também não é, mas é menos difícil do que aqueles que estão sendo oprimidos, angustiados, padecendo perseguições, padecendo humilhações, padecendo dificuldades nesta vida terrena, sem ver um horizonte, sem ter uma expectativa do dia de amanhã. Então a pessoa luta pelo dia de hoje, mal dá para escapar em vida quando chega meia-noite e começa outro dia, mas traz consigo sempre os resquícios das aflições do dia anterior. Isso vai crescendo, vai diminuindo, é assim a vida. Então fica mais difícil de servir a Deus quando a opressão é grande, quando a luta é grande, quando as dores também machucam o nosso ser. Mas aqui os exemplos deixados na Escritura, irmãos, mostram que os que foram fiéis a Deus tiveram resultado bom. E os que não foram fiéis, rico ou pobre, não tiveram bom resultado neste mundo. Ora, se o nosso viver aqui fosse perpétuo, para sempre, então era uma coisa: deixa eu fazer de tudo porque eu vou, vivo eternamente. Se eu sofrer, vai ser eternamente sofrimento aqui, mas se eu tiver uma vida boa, eu vou viver sempre bem. Mas não é, é por um tempo curto. A vida do homem é como um conto ligeiro, passa muito rápido, envelhece e não percebe. De modo que o que nos é prometido, que é a eternidade na glória dos céus, depende do sucesso nosso aqui nesta vida presente, seja em situações com boas condições de vida ou de más. O sucesso nosso está no que trazemos dentro do nosso ser, ou seja, no nosso coração. Rico ou pobre, bem de vida ou mal de vida, com saúde ou doente, nós precisamos trazer dentro de nós a saúde e a alegria de servir a Deus e não negar o seu nome. Isso não pode diminuir, irmãos. Enfraquece-se pela doença, os dias que vão passando, mas espiritualmente devemos ser renovados a cada dia.
Então, cada manhã deve haver dentro de nós um renovo espiritual, ou seja, eis que as coisas velhas são passadas e Deus manda coisas novas. Como o horizonte apresenta o raiar de um novo dia, seja também espiritualmente para cada um de nós. Cada dia sejam novidades de Deus, irmãos, apesar do nosso sofrimento. Então, o que aconteceu com Paulo? Ele estava preparando isso aqui, esta história toda da sua vida, para depois dizer o que aconteceu numa visão espiritual que ele teve. Porque ele teve uma visão de Deus, o Senhor levou até o paraíso, ele viu glórias indescritíveis que ao homem não é lícito dizer. O homem não merece saber ou ouvir dizer o que ele viu nos céus, porque o homem ainda está num corpo de pecado. Mas Deus o fez ver, por quê? Porque ele suportou as afrontas, desprezou todas essas afrontas, suportou a cruz como Cristo e veio lutando, fugindo, escapando aqui e ali, pregando o Evangelho, falando de Jesus. O assunto dele era Jesus Cristo e este crucificado. Ele se dedicava integralmente em agradar a Deus, doendo o corpo, mas servindo a Deus. E por conta disso o Senhor lhe deu uma visão espiritual. Glória ao nome do Senhor. Então tudo há recompensa, irmãos. Quem vem servindo a Deus, e o teu servir a Deus demanda dores, angústias, aflições, perseguições espirituais e até físicas também, e coisas que te molestam de dia e de noite, saiba que como resultado da tua fidelidade diante de tudo o que acontece, tem bênçãos de Deus reservadas para ti. E para todos nós, irmãos, que o Senhor nos abençoa com as bênçãos celestiais, depois que Ele nos aprova. É como, por exemplo, um aluno que ele vai estar estudando, então tem uma matéria que ele precisa passar por um teste, ou seja, uma prova. E ele sabe que é perigoso ele perder, porque ele não vai muito bem, mas ele se esforça, luta. Então a expectativa dele é saber o resultado depois. Fui aprovado ou fui reprovado? Bendito seja o Senhor. Cada um aqui passa por provas. Cada coisa que levanta na tua vida, irmão, é uma matéria que o Senhor está te provando. Passando esta prova vem o resultado. Se você for aprovado, tem sim o resultado benéfico deste teu sofrimento. Alguém está aqui hoje porque as fases na vida das pessoas, elas são constantes, irmão. Termina uma, vem outra. Não terminou uma, entra outra, e nós vamos vencendo aqui hoje, vencendo outra amanhã, vencemos 2 ou 3 hoje, levanta 3, 4 amanhã e nós vamos vencendo. Mas tem um resultado positivo por tudo isto, e o resultado positivo disto vem anunciado pela palavra desta manhã. O Senhor revelou esta palavra para anunciar que haverá resultado, ou seja, haverá bênção de Deus por conta das aflições deste tempo que nós vivemos, que não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o Senhor vai revelando aos poucos. Então essas aflições que passamos, por que nós estamos buscando a Deus? Porque temos um compromisso. Criei no Senhor Jesus, fui batizado, agora eu devo de ser fiel a Ele, e não está fácil, mas eu quero ser. Eu vou batalhando, às vezes eu falho, às vezes a luta vem, eu perco. Em vez de ter vitória, eu fui derrotado, porque veio um pensamento mal, eu errei, veio uma situação de momento, eu tropecei, então não venci, fui vencido, mas em Cristo eu quero ser mais do que vencedor. Então a palavra vem hoje. Se algum mal se levantou na tua vida, você não teve força e caiu em alguma transgressão, e agora está aí prostrado, será que Deus me aceita? Será que eu ainda tenho direito? O Senhor te anuncia pela palavra. O preço que foi pago pela tua aquisição não foi com dinheiro, nem com ouro, nem com prata. E o Senhor não abre
nobre e bom, porque ele pagou com o sangue que ele derramou na cruz, e o sangue que ele derramou na cruz ainda segue com a mesma virtude e o mesmo poder para purificar as almas. Se achegardes a Deus nesta manhã e disseres: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe as minhas faltas, da minha ignorância que eu tropeço toda hora, mas eu não quero desistir, eu quero continuar lutando. Então, Senhor, por esta palavra, vai lavar a tua mente, lavar a tua consciência, lavar o teu vestido e te dar condição de seguir em frente, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Cantamos agora há pouco: nas tristezas, nas lutas e nas dores, recorri a Cristo Jesus. Você recorreu a Ele na tristeza de olhar para dentro de si e ver tanta miséria, tanta pobreza, tanta dificuldade em melhorar os teus caminhos. Olhou para dentro de ti: ah, Senhor, eu preciso de mim, estou triste comigo mesmo, tem misericórdia de mim. Você recorreu a Cristo Jesus? A resposta está aqui pela palavra. Ele vai te justificar e vai te ajudar a passar os teus momentos difíceis. A enfermidade não vai te esfriar na fé, estas aflições do tempo presente não vão diminuir as virtudes de Deus se você for fiel. Irmãos, os que não são, mas querem ser, e os que já são fiéis, recebamos nesta manhã uma amostra da glória de Deus. Está escrito que as aflições deste tempo presente não são nem sequer para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ora, se há de ser revelada é porque está escondida. Se a glória de Deus está escondida, mas o que é glória de Deus? Muitos pensam que glória de Deus, alguma exaltação, alguma coisa bonita. O que, irmãos? Por exemplo, vamos pegar uma criancinha. Olha a glória daquela criancinha. É a pureza que ela tem, a simplicidade que ela tem, a beleza que ela traz consigo. Todo mundo olha e quer abraçar, porque que coisa mais linda essa criança. É a glória dela que se estampa no seu rostinho, na sua fala, no seu corpinho, não é assim? A glória de Deus, irmãos, ela se expressa nas suas qualidades e aparece em nós. As qualidades de Deus. As qualidades do mundo, que é a glória deste mundo, aparecem nas pessoas, que é imundícia, impureza, morte, roubo, violência, derramamento de sangue, traição e outras infinidades de maldades. A glória de Deus é nisso que está aqui agora. Você que veio aqui, foi Deus quem te trouxe aqui hoje. Ele quer manifestar em ti algum pedacinho da sua glória, que são pequenas amostras. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, existem as pessoas provadoras que fazem o teste, por exemplo, o café. O café tem umas pessoas que são especializadas nisso, e eles provam e qualificam. Então eles provam um determinado café pela origem que tem, sabe que aquele volume ali contido tem a pequena amostra. Então ele põe na boca e prova, e a prova: não, isso aqui é qualidade, é a primeira qualidade, é o máximo de qualidade que existe. Mas é só isso? Não, isso aqui é prova. O resto está aqui, olha, no estoque, e não dá nem para contar de tanto que tem. Se você sentir um pouquinho da glória de Deus aqui, isso aqui é amostra, é só para sentir. O resto está aí para ser revelado naquele dia. Mas hoje ele te dá um pouquinho, como uma amostra. Quando a glória se manifesta em nós, esquece a depressão, esquece a dor, a enfermidade, as ofensas, as maldades, a sequela, esquece tudo. Esqueçamos tudo agora e vamos sentir que Deus nos está amando nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu então com Paulo depois de tudo isso? Ele falou: conheço um homem em Cristo, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas que foi arrebatado até o paraíso, e lá ele viu coisas inefáveis de que ao homem não é lícito falar. O homem não merece ouvir o que eu vi lá.
É porque Paulo, irmãos, era sábio, estava bem de vida, era um doutor da lei? Nada disso. Ele reputou isto como lixo, como esterco, para receber aquilo que vinha de Deus pela dor, pelo sofrimento. Você que reputou tudo na tua vida e quer agradar a Deus, quem sabe o Senhor também não tem alguma revelação do alto. Irmãos, o Senhor dá, Ele não nega e não lança em rosto. Ele dá. Quem procura alcança. Quem quiser receber de Deus algum sinal da glória de Deus na sua vida, até agora mesmo, ponha-te em comunhão. Porque tem alguns que estão sentindo um desejo de cantar, de glorificar a Deus, uma vontade de protestar e dizer: Senhor, eu quero ser fiel, eu quero ver a tua face. Ó igreja, estamos querendo ver a face de Deus. Receba agora um pouquinho desta alegria de servir ao Senhor. Não esmoreça, não desista, não volte atrás, não negue o Senhor, não deixe de ser fiel, não aceite propostas do mundo em troca daquilo que Deus está te mostrando nesta manhã. Esta alegria que alguns estão sentindo aqui, só sente quando tem comunhão com Deus, fora disso não existe. Tu que estás em comunhão com Deus agora, esta glória que se manifesta em ti, o mundo não conhece, a glória do mundo os olhos vê, mas da glória de Deus você sente. Glória a Deus. Sinta agora, porque o mundo não conhece, o mundo não vê. Bendito seja o Senhor. Sejamos fiéis, irmãos, porque o galardão é certo e a vida eterna está garantida. Por isso que o povo de Deus se alegra. Se isto aqui não viesse de Deus, estava todo mundo assim, uns dormindo, outros olhando para cima, outros pensando no que vai ser amanhã. No que você está pensando agora? O que você está sentindo agora? Porventura não é enaltecer o nome de Deus? Deus é fiel e cumprirá na tua vida as suas promessas. Deus seja louvado.